Agora vamos abrir a nossa Bíblia, querido. Vamos meditar um pouquinho na palavra. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis 4. Eu vou ler a partir do versículo de número 8. Oh, glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 4, versículo de número 8, a seguir. Achou? Amém? Glória a Deus. Está ali no telão também, ó. Você que não trouxe a Bíblia. Gente, deixa eu falar uma coisa desse telão aqui. Isso aqui é bênção, mas você não pode ficar preguiçoso de deixar de trazer a Bíblia na igreja não, viu, querido? Soldado anda com a sua arma, amém? Em nome de Jesus. A nossa arma é a palavra de Deus, é a espada, né? Nossa espada é a palavra do Senhor. Então, pelo amor de Deus, viu? Isso aqui é só para poder dar uma ajudinha aí, mas traz a sua Bíblia em nome de Jesus. 2 Reis 4, verso 8 diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi lhe disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é muito velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida, da vida que Eliseu lhe dissera. Só até aí, irmãos, já dá para a gente entender essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu oro mais uma vez, agradecido porque a gente tem esse privilégio de ler a Bíblia, de falar da Bíblia, de escutar a Bíblia. Nós somos o povo privilegiado, Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo nessa noite esteja ministrando em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Inclusive, ó Deus, no coração daquelas pessoas que vão ter acesso a essa mensagem pela internet, que o Senhor possa ministrar o coração dessas pessoas de forma tremenda, em nome de Jesus. Que seja o Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque a minha sabedoria, o Senhor sabe, ela é muito pequena, mas eu não confio em mim, eu confio no Senhor. Espero, Pai, pois no Senhor, e sei que o Senhor tem algo a ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos.
Vamos falar um pouquinho da palavra. Eu vou procurar assim, ser bem objetivo na palavra, porque vai que você quer ir no show, né? Aí tá tudo certo, a gente já ministra a palavra e você, se você quiser ir no show, você vai na bênção em nome de Jesus Cristo. Querido, esse ano você acredita que você foi desafiado a alguma coisa? Você acredita que foi desafiado? E eu quero falar sobre isso nessa noite, sabe? Eu quero falar sobre os desafios da vida com Cristo, porque são muitos, não é verdade? São muitos os desafios, e a gente passa por eles todos os dias. Inclusive, existem alguns desafios na vida da gente que a gente sequer imagina que é um desafio, mas a gente passa por eles, né? E eu insisto nessa pergunta: você foi desafiado esse ano? Eu não estou falando de desaforo não, viu, querido? Desaforo é uma coisa, desafio é outra, tá? Deus não faz desaforo com ninguém. Deus, Ele desafia a nossa vida para a gente romper em fé. Amém, gente? A Bíblia nos ensina que nós, o povo de Deus, nós agradamos o coração de Deus quando nós andamos por fé e não por aquilo que a gente vê, né? Se a gente andar por aquilo que a gente vê, então não é fé, tá certo? Mas a partir do momento que nós cremos em Deus, que a nossa fé está totalmente voltada para Ele, a gente entende que seja qual for o desafio que a gente enfrentar, o Senhor vai nos dar vitória. Amém, gente? Em nome de Jesus, seja ele um desafio que puxa a gente para baixo, porque tem uns que faz isso, né? Que puxa a gente para baixo, que faz a gente ficar sem saber o que fazer, e existe também desafios que nos elevam. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso, tá? Porque desafio é com Deus. Desafio Deus sempre traz e Deus sempre dá vitória para nós. Amém? Às vezes também nós somos desafiados pelo nosso inimigo, tá? Muitas vezes o inimigo ele desafia a gente, tá bom? Se você observar a vida do próprio Senhor Jesus, né? A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo encheu a vida dele e pousou sobre a vida dele, e daquele momento para frente ali o Espírito Santo levou Jesus lá para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo, né? Então ele foi desafiado em todo o tempo lá no deserto a demonstrar para o próprio inimigo que ele era o Filho de Deus. Então Jesus não precisou de mostrar nada para ninguém, porque ele já sabia quem ele era, tá? Ele já sabia qual era o propósito dele na face da terra. E aquele desafio, né? Aqueles vários desafios, melhor dizendo, depois você lê Evangelho de Lucas capítulo 4, você vai entender isso. Aqueles vários desafios que a Bíblia chama de tentação, Jesus tirou de letra. Ele passou por cima de tudo aquilo, correspondendo à palavra de Deus, porque ele sabia que acima daqueles desafios, acima daquelas tentações, estava a vontade de Deus para a vida dele. Então, querido, entenda isso nessa noite. Acima de qualquer circunstância, tá? Acima de qualquer desafio que vier ao seu encontro, está a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é soberana. Amém? Em nome de Jesus. Então parece que há momentos na vida da gente, parece que tudo está dando errado, não é? De todo jeito que você faz, o negócio não vai. É assim com você também? Ou é só comigo, será? Acontece isso com você também? Tem hora que você peleja, você fala, meu Deus, vou fazer desse jeito que vai dar certo. Aí dá errado. Aí você fala, não, essa não deu certo, vou fazer de outro jeito, então vai dar certo. Aí você peleja, trabalha, esforça, estuda, né? Faz do seu jeito e dá errado. Isso já aconteceu com você? Já? Comigo também. Sabe por quê? Às vezes
são os desafios que o próprio Deus está colocando para nós, e do jeito dele vai dar certo, amém? Do nosso jeito, irmãos, com as nossas estratégias, está tudo bem, a gente precisa disso, tá? A Bíblia orienta a gente a fazer os planos da gente, tá? Provérbios capítulo 16, depois você lê, versículo 1 vai falar disso, que o coração do homem, ele faz os seus planos, mas a resposta certa vem da onde? Da boca de quem? De Deus, amém, gente? Então, seja ele qual for, querido, quando a resposta vem da boca de Deus, dá certo. Pode até parecer que não, pode até parecer que está assim, aquele ar de que está dando tudo errado, mas se é de Deus para a sua vida, querido, tenha certeza, vai dar certo, e não é do seu jeito, é do jeito dele, amém? O jeito dele é muito bom. Sabe por que do jeito dele é muito bom? Porque do jeito dele, ele é glorificado. Do nosso jeito não, irmãos. Quando acontece do nosso jeito, a gente fica soberbo, não é verdade? A gente fica orgulhoso, a gente fala, aí tá vendo, eu sou capaz, eu consigo fazer. Irmãos, tudo bem, Deus nos fez pessoas inteligentes, né? Deus deu para nós meios da gente se capacitar, não é verdade? A gente estuda, a gente pesquisa, e assim a gente vai se capacitando, e está tudo bem, está certo isso, nós temos que fazer isso, mas olha, a nossa confiança, ela jamais deverá ser colocada no nosso próprio esforço, ou na nossa própria capacidade. A nossa confiança, ela sempre tem que estar voltada para Deus, porque afinal de contas, quem merece ser glorificado é Ele, amém? Quem merece ser honrado é Ele, aleluia. A Bíblia é clara quando ela diz assim, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então pronto, é tudo para Ele, irmãos, amém? Em nome de Jesus. Então, quando a gente aprende esse tipo de coisa, os desafios na vida da gente, eles se tornam mais leves. E por que eles se tornam mais leves? Porque já não é mais a nossa capacidade, mas é a presença de Deus agindo a nosso favor. A Bíblia é clara, irmãos, quando ela diz assim, olha, agindo Deus, ninguém impedirá. Então pronto, quando Deus age, querido, ninguém impede, amém? Agora, para Deus agir em situações na vida da gente, é necessário que a gente encare os desafios. Desafios vêm, irmãos, não é para a gente retroceder, desafios vêm para a gente encará-los, desafios vêm na vida da gente para a gente entender que existe um Deus que está no controle da nossa vida, e esse Deus que está no controle da nossa vida vai fazer a gente vencer qualquer que seja o desafio, tá? Em nome do Senhor Jesus. Nós temos diversas histórias bíblicas que estão aqui para servir para nós de modelo, de pessoas que confiaram em Deus, que se entregaram diante de Deus em desafios que tiveram ao longo das suas vidas, e elas venceram. Às vezes não venceram do jeito que elas achavam que devia, mas do jeito de Deus deu certo. O importante é que elas foram mais que vencedoras, né? Nós podemos citar aqui como, por exemplo, uma história que é tão conhecida como Davi e Golias, né? O Golias estava lá desafiando o povo de Deus, né? Desafiando o próprio Deus, de que Deus havia abandonado aquele povo, né? O Golias desafiando, e de repente levanta quem? O Davi. Todo mundo já conhece a história, né? Então o Davi aceitou o desafio, e ele partiu para cima do Golias, irmãos, e foi uma pedrada só, foi suficiente para Deus dar vitória ao povo dele.
uma pedrada só. Você entende? Porque uma pessoa, ela venceu os medos, ela venceu todos os temores que estavam ali ao redor daquele povo, e ela partiu para cima daquele desafio, e Deus deu vitória. Aleluia. Então é isso, irmãos. O que nós não podemos fazer é retroceder mediante aos desafios que aparecem na nossa vida, irmãos. Tá? Então é importante que você tenha com muita clareza dentro de você o que é desafio para a sua vida e o que é afronta. Tá bom? Tem coisas que tá te afrontando, e às vezes, né, basta você se posicionar e tá tudo resolvido. Mas tem coisas que são desafios, tá? E quando é desafio, querido, entenda, Deus está provando a sua fé, provando as suas atitudes, as suas decisões, para que você possa vencê-los em nome de Jesus. Aqui nessa história que a gente acabou de ler, irmãos, fala exatamente disso, tá? A Bíblia nos mostra aqui que o Eliseu, que era um homem de Deus, muito abençoado, respeitado nessa época aqui, todo mundo respeitava ele, era um cara assim que falava com Deus, e Deus fazia as coisas acontecer, né? Ele falava que ia ficar sem chover, e ficava mesmo. Ele falava para descer fogo do céu, e o fogo do céu descia, irmãos. Então ele era um homem extremamente usado por Deus. Eu acho que todo mundo aqui já conhece as histórias dele, né? Então não há necessidade de ficar falando muito, mas ele era um homem extremamente usado pelo Senhor. Mas os desafios também vieram para ele, e houve momentos na vida dele, irmãos, que ele olhou para os desafios, e ao invés dele romper, né, passando por cima daqueles desafios e vencendo, ele retrocedeu em alguns momentos. Mesmo ele tendo tanta experiência com Deus, mesmo ele vendo Deus operando tantas maravilhas através da vida dele, houve momentos que ele retrocedeu. Então, irmãos, pegando aqui essa palavra que a gente acabou de ler, e falando um pouco sobre os desafios, tá? Eu quero levar você a entender nessa noite que para cada desafio que surge na minha vida e na sua vida, acredite nisso, tem sempre alguém te observando. Amém? Para cada desafio, querido, tem sempre alguém te observando. Ou são pessoas te observando, ou é o próprio inimigo, que não cansa, né, de observar a vida da gente. Satanás, ele fica ao nosso derredor, diz a Bíblia, tentando a gente, né, e buscando um meio. Ele fica tão feroz, diz a Bíblia, que ele fica como um leão ao nosso derredor, buscando um jeito de tragar a nossa vida. Então, irmãos, existe, além dos desafios, existe o nosso inimigo, e existe também pessoas te observando. Nesse episódio aqui de Eliseu, tinha uma mulher muito rica, e essa mulher, ela observava a vida de Eliseu todo dia que ele passava por ali. E chegou um ponto dela conversar com o marido dela, e ela falou assim: olha, eu vejo que esse homem que passa aqui por nós todo dia, ele é um santo homem de Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa para ele. E assim eles fizeram, tá? Mas que desafio era esse, irmãos? Que Eliseu estava passando por ele, talvez até sem saber que ele estava passando por esse desafio. Era o desafio de ser observado por uma pessoa que tinha uma boa condição, tá? A pessoa tinha uma boa condição. A Bíblia faz questão de registrar que ela era uma mulher rica, né? E ela estava observando a conduta de Eliseu.
Saiba você, querido, que existem pessoas que elas estão observando a sua conduta, tá? Às vezes você nem sabe que você está enfrentando esse desafio, mas tem alguém te observando. Tem alguém que está lendo a única Bíblia que ele pode ler na vida dele, que é a sua conduta, a minha conduta. Isso para mim é um desafio. Isso para você é um desafio também. E às vezes nós nem sabemos quem são as pessoas ou quais pessoas estão observando a nossa conduta. Sem saber, irmãos, nós estamos passando por um desafio. E o que eu faço, pastor? O que precisa nesse caso? O que eu faço nesse caso, querido? É importante você manter a sua postura em Deus. Esteja onde você estiver. Ele é o seu pastor e ponto final. Ele é o Deus da sua vida e ponto final. Querido, com isso nós não devemos abrir mão dos princípios da palavra de Deus estabelecidos para a nossa vida. Não devemos abrir mão em hipótese alguma, irmãos, porque muitas vezes nós abrimos mão de princípios que são de Deus para a nossa vida, e às vezes a gente abre, sabe para quê? Só para agradar a pessoa, porque afinal de contas, a gente está a fim de trazer ela para a igreja. Então, se eu agradar um pouquinho, eu vou conseguir trazer ela para a igreja. Irmão, você pode até trazer ela para a igreja, mas trazer ela para perto de Deus, é só o Espírito Santo que é capaz de fazer isso. Eu não sou capaz, você não é capaz, mas o Espírito Santo é. Quando Ele toca, querido, não tem ninguém que segura. Aleluia. Quando o Espírito Santo faz a obra, querido, pode acontecer o que for, o Espírito Santo fez a obra e ponto final. Então não é a gente, irmãos, sabe? Mas o nosso testemunho de vida, a nossa postura em Deus, né? Acho que é Billy Graham que falou a respeito disso, não sei, não recordo, mas alguém falou isso, que nós somos a única Bíblia que a outra pessoa talvez ela consiga ler em toda a vida dela, e é uma grande verdade, né? Então, para essa mulher aqui, irmãos, desse episódio, ela estava lendo a vida de Eliseu. Ela olhava para ele e falava assim: gente, mas esse homem é um santo, é um homem santo, ao jeito dele andar, ao jeito dele conversar, né? As expressões que saem da boca dele, esse homem é um santo. Eliseu mal sabia, né, que a mulher estava observando ele, mas aquilo para ele já era um desafio. Ainda que se ela fosse uma mulher pobre, não interessa, se era pobre, se era rica, não interessa, a postura dele em Deus precisava ser a mesma. Amém, gente? Assim é a nossa vida, irmãos. A nossa vida precisa ser a mesma, seja lá com quem for, se é com pessoa bem-sucedida ou não, se é com rico, com pobre, com preto, com branco, não interessa. A nossa postura em Deus precisa ser sempre a mesma. Aleluia. Estratégias podem mudar, princípios jamais. Aleluia. Você entendeu isso ou não? As estratégias, sim, irmãos, nós devemos mudar constantemente, mas o dia que as estratégias, na minha vida ou na sua, ela quebrar princípio que vem de Deus para a nossa vida, então nós temos que rever os nossos conceitos, porque quebra de princípio só atrai maldição sobre a nossa vida, e eu acredito que ninguém que está aqui vai querer atrair maldição para si. Não é possível uma coisa dessa, né? Então, oriento você nessa noite em nome de Jesus. Se você está quebrando algum tipo de princípio, reveja, pare para pensar. Você é um ser inteligente,
filho de Deus, Deus te criou para você ser feliz, para você ser abençoado, mas se está quebrando princípio, querido, então se posiciona, em nome de Jesus. Não abra mão dos princípios estabelecidos, porque são eles que fazem toda a diferença na nossa vida. Amém, gente? Em nome de Jesus, espero que vocês estejam entendendo essa palavra. Mas em se tratando de desafio, a palavra de Deus aqui nos fala que essa mulher, então, ela fala para o seu marido: olha, vamos construir para ele aqui um quarto, né? Um lugarzinho aqui, porque toda vez que ele passar por aqui, ele pode se retirar para esse lugar e ele pode, então, descansar um pouco da sua caminhada e está tudo bem. Ok, irmãos, a pessoa tinha dinheiro, né? Era rica, então foi lá, comprou os tijolinhos e comprou o que precisava, fez o quarto lá, colocou a mesa, está escrito aí, né? Colocou tudo organizadinho no seu lugar. E toda vez que Eliseu passava por ali, a Bíblia diz aqui com clareza que Eliseu parava naquele lugar para descansar. Então, irmãos, veio no coração de Eliseu perguntar para aquela mulher o que ele podia fazer por ela. Se ele podia dar algum recado para o rei, né, para a pessoa dela, ou se ele podia fazer alguma outra coisa por ela. Então, a resposta, né, ela falou com o Geazi aí, que era servo de Eliseu, né? Eu estou passando batido aqui, mas é só para andar mais rápido. Então ela disse: olha, eu não tenho filho e meu marido já é velho, né? Talvez alguns de nós aqui talvez se fosse alguns de nós, né, que tivesse enfrentando esse tipo de episódio aqui, ou esse desafio, talvez a gente entraria na carne e falava assim: opa, o marido é velho e a mulher não tem filho, então, né, deixa eu fazer a boa. Não é verdade? Então cuidado, irmão, porque às vezes tem coisas que surgem na sua vida que é o próprio Deus desafiando a sua fé, tá? Ele olhando para você e colocando situações só para ver o que você vai fazer, só para ver que tipo de atitude você vai tomar, tá? Então o Eliseu, ele mandou chamar aquela mulher. Ele chama ela e fala assim: olha, é o seguinte, no tempo determinado da vida, Deus vai te dar um filho. E a mulher falou assim: você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Só pode estar de brincadeira, porque meu marido já é velho, não tem a mínima condição da gente ter filho. Só pode estar de brincadeira. Eliseu falou: olha, você vai ter um filho. E pronto. Irmãos, e aquilo aconteceu. O filho veio, a alegria foi estabelecida na casa daquela mulher. E sabe por quê? Porque Eliseu, nesse episódio aqui, irmãos, em momento algum ele arredou o pé dele. Ele profetizou sobre a vida da mulher, e ele permaneceu com aquela palavra profética. Sabe o que eu e você a gente faz? Muitas vezes a gente libera a palavra profética e a gente diz: em nome de Jesus vai acontecer. E sabe o que acontece no outro dia? A gente vai lá e retira o que a gente disse. Não é verdade? Hoje às vezes a gente está aqui empolgado, o culto está uma bênção, né? Deus está manifestando, a unção do Espírito Santo está aí, né? Tratando nos nossos corações. Então a gente diz assim: em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor. E amanhã a gente parece que esquece de tudo que a gente falou hoje. Precisa permanecer, irmão, em nome do Senhor Jesus, porque afinal de contas nós somos homens e mulheres de Deus, que somos desafiados na nossa fé constantemente. E a nossa postura em Deus, querido, é que vai fazer as coisas acontecer. Então não esmoreça, irmão, não desista. Se você está se entregando hoje
para o Senhor Jesus, ou se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem dizendo assim: eu preciso tomar uma postura em Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor, parar de falar umas besteiras que eu falo, né? Parar de fazer umas coisas erradas que eu faço. Se você está entendendo assim, irmão, se você está tomando essa postura, em nome de Jesus, amanhã mantenha isso, depois de amanhã mantenha isso. Sabe por quê? Porque o seu Deus, Ele vai te honrar. O seu Deus vai te honrar. O que nós não podemos fazer, irmãos, é esmorecer e voltar atrás. Muita gente se perde pelo caminho por causa disso, queridos. Porque elas aceitam Jesus, tudo bonitinho, entrega a sua vida para Jesus, confessa seus pecados, batiza nas águas, alguns é até batizado com o Espírito Santo, mas no decorrer da caminhada, às vezes a pessoa desiste. Irmão, Jesus nos chamou para a gente ir até o fim, aleluia. Jesus falou isso com clareza: aquele que for ou que permanecer até o fim, esse será salvo. Então pronto, você quer ser salvo, sim ou não? Glória a Deus, eu também quero, é lógico, nós estamos aqui para isso. Mas para isso tem que permanecer até o fim. Não é só hoje, não é só agora na hora do culto, que a palavra está aí aquecendo o seu coração e você está tomando as suas decisões, dizendo: eu quero esse Jesus. Querido, a sua peleja continua amanhã, ela continua depois de amanhã, sabe? É dia após dia, irmãos, vencendo para a glória de Deus. Eu sei que tem dia que a gente está mal, tem dia que não está bacana, tem dia que é o dia mal, né? Que a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, ela fala a respeito do dia mal. Tem dia que tudo parece que está ruim na vida da gente, mas nesse dia que está mal, que a gente está sendo desafiado, a nossa postura em Deus precisa permanecer. O Jesus que eu aceitei, irmão, um dia na minha vida, Ele precisa permanecer em mim, amém? Ele precisa permanecer na sua vida. Nós não podemos dar por entregue, irmãos, nós não fomos chamados para isso. Então entenda, querido, que sempre tem alguém te observando, amém? Hebreus capítulo de número 12, deixa eu ler aqui rapidinho, só para você entender isso. Deixa eu achar aqui o Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, se você quiser abrir sua Bíblia aí, querido. Capítulo 12, versículo de número 1. Olha o que a Bíblia fala interessante. Olha aí para você ver. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita no trono de Deus. Glória a Deus, querido. Olha o que a palavra diz, irmãos. Nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí o escritor de Hebreus, ele começa a dar os conselhos. Ele diz assim: deixemos todo o embaraço, né? A gente sabe o que é embaraço, né, irmãos? Acredito que você sabe. Coisas que estão embaraçando aí a sua vida, embaraçando você com Deus, né? Fazendo você perder tanta coisa que Deus tem prometido para a sua vida. Deixa o embaraço. Não é Deus que vai tirar, não, é a gente que tem que deixar.
Amém? Está escrito aí. Às vezes a gente fica orando e pedindo para Deus assim: Senhor, tira isso da minha vida, eu não aguento mais. Aí o Senhor está lá do outro lado, balançando a cabeça e dizendo assim: mas isso aí não é eu que tenho que tirar, é você que tem que deixar. Não é verdade? Está escrito aqui: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí depois ele diz assim: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, essas orientações aqui são fantásticas, são coisas tremendas que o Senhor Deus deixou para a gente vencer cada desafio. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, e a gente deve se fazer a pergunta, mais ou menos assim: será que as coisas estão tão complicadas para mim? Será que o motivo não é a causa de eu estar tão envolvido nos embaraços da vida? Será que não tem tanta coisa me embaraçando, me impedindo de chegar perto de Deus, de aproximar do Senhor, de servir a Deus do jeito que Ele merece? Será que não tem nada me embaraçando? Vou citar aqui umas coisinhas tão básicas, tão simples, que às vezes a gente comete, como pecado e como embaraço na vida da gente. Por exemplo, é só uma mentirinha, Uma mentirinha vira um grande embaraço, irmão. É só uma fofoquinha. Uma fofoquinha, irmão, vira um grande embaraço. Você entende isso? É só hoje que eu vou passar aqui a pessoa para trás. É só hoje. Irmão, esse só hoje pode virar um grande embaraço na sua vida. Deus não te chamou para você passar ninguém para trás. Deus te chamou para você ser honesto, para você ser uma pessoa justa, alguém que se posiciona em Deus e diz: olha, tem alguém me observando, tem pessoas que estão lendo a minha vida como a Bíblia Sagrada. A minha vida é a Bíblia que eles estão lendo, então eu não posso me envolver nos embaraços da vida, porque senão eles vão se desviar do caminho. Você entende isso, querido? Aí ela fala aí que a gente deve deixar o embaraço, deixar o pecado, O escritor de Hebreus aí vai só apertando a corda. Ele fala do embaraço, depois ele fala do pecado, Por que ele fala do embaraço depois do pecado? Não seria tudo pecado? Sabe, irmãos, é que na verdade o embaraço, às vezes, ele nem sempre é pecado. Quer ver? O embaraço que muitos de nós às vezes entra, e eu já entrei, confesso para vocês, graças a Deus consegui me livrar e nunca mais entro nisso, em nome do Senhor Jesus, tá? É um embaraço que não é pecado. Vou te dar um exemplo. Sabe qual é? Empréstimo. É pecado fazer empréstimo? Não. Você pode fazer se você quiser. Se tiver o nome limpo, você pode. Você faz. Mas é um embaraço, irmão. Porque às vezes a gente entra nisso e depois a gente faz isso aqui, para sair. Você entendeu? Eu entrei nisso uma vez na minha vida, sem exagero nenhum, irmãos. Eu entrei nessa questão de fazer empréstimo. Eu demorei quase 8 anos para sair disso. Paguei, mas sofri. Juro, me comeu pela perna. Mas o dia que eu consegui acertar isso tudo, eu falei: em nome de Jesus, nunca mais, se Deus quiser, eu nunca mais entro num negócio desse. E graças a Deus, até hoje não entrei e não pretendo entrar, em nome de Jesus. E sabe por que eu entrava nesse tipo de embaraço? A troco de coisa à toa, irmão, para comprar uns carros velhos,
uns trens sem sentido, era ou não era? Uns carros tudo despedaçado, irmão, pelo amor, onde que eu estava com a cabeça? Misericórdia, irmãos, não é possível, eu estava muito ruim, mas muito ruim, né? Por que não dizer que eu estava muito distante até de Deus? Porque misericórdia, fazia empréstimo para comprar carro velho, irmão, só me lascava. Depois custava vender o carro velho. Quando vendia o carro velho, não valia de nada o valor do dinheiro, não dava para pagar nada, não dava para comprar outro e não dava para pagar o dinheiro que eu peguei emprestado. Aí eu me embaraçava a minha vida. Só a misericórdia de Deus. É embaraço, não é pecado, mas é embaraço. Você entende? Depois ele fala do pecado. Pecado todo mundo sabe o que é, né? Pecado é quando você erra o alvo, tá bom? Quando você faz coisas que Deus não agrada, tá certo? E às vezes, quando você deixa de fazer também. Às vezes Deus está mandando você fazer e você não faz, tá errando, viu? Às vezes tem gente que erra porque faz coisa errada, e tem gente que erra porque deixa de fazer o que Deus está mandando ele fazer. Então, se policie nisso daí, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Vamos lá, vou ler mais um pouquinho aqui de Hebreus, já vou terminar para a gente ir embora, tá? Aí deixa o embaraço, deixa o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmão, a carreira que está proposta para nós é a salvação em Jesus Cristo, tá? A Bíblia diz aí que nós devemos correr com paciência. Correr com paciência. Querido, se por acaso, preste atenção nisso, se por acaso nessa sua corrida você tropeçou, você caiu, você errou, você fez algo que não devia, ou enfim, né? Se por acaso nessa caminhada você tropeçou e caiu, levanta e continua correndo, querido. Levanta, conversa com Deus, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, estende sua mão, me ajuda, eu quero ir até o fim, irmão. Deus é o que está mais afim da sua salvação do que você mesmo. Deus é a pessoa mais interessada. E às vezes a gente tropeça, a gente cai, sabe o que a gente faz? A gente fala assim: ah, não, eu já errei mesmo, então deixa para lá, né? Vou mexer com isso mais não. Querido, levanta em nome de Jesus. Levanta, querido, continua a sua caminhada em nome de Jesus. Pastor, mas as pessoas vão jogar pedra, vão falar mal de mim, vão me criticar, vai fazer não sei o que, irmão. Problema de quem está olhando para você e falando mal de você. O seu negócio é olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Continue a sua caminhada em nome de Jesus Cristo. E às vezes nós somos criticados, né? Principalmente por aqueles que convivem com a gente, não é verdade? Meu Deus do céu, não é o meu caso, graças a Deus, mas tem hora que a mulher me puxa a orelha e está tudo bem, porque ela está certa. Mas às vezes a gente é criticado por pessoas que convivem com a gente. Eles olham para a gente e às vezes falam: belo crente que você está sendo, né? Crente do pau oco, não sei o que é isso, mas falam tanto isso, né? Crente do pau oco. Você não é, irmão, em nome de Jesus. Você é um servo de Deus, você é um filho de Deus. Amém? Não aceite esse tipo de coisa na sua vida. Pastor, mas estão falando de mim e eles têm razão. Tudo bem, querido, você deu razão para isso, você deu motivo para isso, mas você também tem motivo para erguer, para levantar a sua cabeça e falar: aquele que me salvou, Ele está a fim de continuar com essa salvação, Ele não quer me condenar. Aquele que me salvou, Ele quer me levar para morar com Ele.
Então não importa, irmãos, o que estão falando a nosso respeito, o que importa é que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele desceu lá no inferno, irmãos. Ele foi lá, só para tomar a chave das mãos do diabo, e para falar assim: olha, é-me dado poder no céu e na terra. Aleluia. A Bíblia diz que Ele pisou na cabeça do diabo, e tomou a chave das mãos dele. Então eu preciso acreditar nesse Jesus, mesmo que surja os desafios na minha vida, mesmo que, ao meu ver, esses desafios sejam grandes demais, não interessa, o meu Deus, Ele sempre será maior. Aleluia. O salmista Davi, ele disse assim: olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós não. Nós somos diferentes, amém? Você pode ficar em pé? Fica de pé em nome de Jesus. Por que eu estou te pedindo para você ficar em pé? Porque o salmista Davi disse: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, amém? Fala comigo assim: nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. É nele que nós confiamos. Fecha seus olhos, querido, deixa eu orar com você. Se os desafios estão grandes demais, entenda, Deus já te deu vitória. Deus já te deu vitória. Não é a quantidade que vai fazer você vencer, não, é o seu Deus que vai te fazer vencer, em nome de Jesus. Não é o muito ter que vai te fazer vencer, não, é o seu Deus que vai te fazer vencer, em nome de Jesus, querido. Permaneça firme, corra a sua carreira, continue a sua caminhada, não olhe para trás, não volte atrás, siga, vá em frente, em nome de Jesus. Se você cair, se você tropeçar, levanta, continua, vai em frente, em nome de Jesus, querido, não desista. Meu Deus, eu oro com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, porque nós confiamos no Senhor dos Exércitos, nós acreditamos que a Tua palavra é a verdade, nós temos visto, ó Deus, o quanto que o Senhor tem operado na nossa vida, quanto que o Senhor tem feito tanta coisa aqui na igreja, na vida das pessoas, libertando vidas, curando pessoas que estão, meu Pai, com a alma doente, com depressão, com opressão, pessoas, meu Deus, que às vezes chegam aqui com a vida toda destroçada. O Senhor, meu Pai, alinha a vida dessas pessoas. O Senhor liberta da droga, do crack, da cocaína, da bebida. O Senhor liberta, meu Pai, da prostituição, da malícia. O Senhor faz nova todas as coisas na vida de todos nós, e eu acredito, meu Deus, que nessa noite o Senhor está fazendo também, porque a nossa confiança não está no que nós temos, não está na nossa capacidade, na nossa força. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Tu és o Deus da nossa salvação, aquele que nos chamou, ó Deus amado, e que muitas vezes o Senhor mesmo coloca os desafios diante de nós, mas na certeza, meu Pai, de que nós já os vencemos. Nós declaramos nessa noite que nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, nós nos apropriamos da sua palavra e queremos, meu Pai, render toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor, porque o Senhor merece. Em nome de Jesus, nós oramos para os nossos irmãos, ó Deus, que vão receber essa palavra pela internet. Que o Senhor, Pai, mude a história dos nossos irmãos, glorifica Teu nome na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós oramos e nos apropriamos da Sua palavra para o Teu louvor e glória. Em nome de Jesus.
Amém. Diga: eu recebo